Meninas vão ao urologista. A uropediatria também é para meninas? É isso aí. A gente frisa muito isso daí, porque o uro também atende mulheres. A gente fez E uma o chamada, uropediatra também atende meninas. Isso. Já discutimos isso aqui no podcast. Vamos falar sobre as infecções urinárias nas meninas. É muito comum? Olha, não é para ser muito comum, né? Porque infecção urinária não é comum, né? Infecção urinária é frequente, tem mais chance a menina de ter infecção urinária, obviamente, né? Porque tem a parte anatômica, o canal do xixi, a uretra da menina é bem curtinho, né? Isso deixa mais exposto ali a via urinária, a bexiga, a ureter e rim, da parte externa, né? Então ela tem mais chance de ter infecção urinária, mas não é normal, né? Ter infecção urinária. A gente precisa prevenir isso. E o que é muito importante, infecção urinária merece, além de tratamento, investigação da causa. Isso é o que mais falo para os pais, assim, não adianta ficar fazendo tratamento de infecção urinária, mas eu tenho inúmeros pacientes, assim, que vêm de tratamentos de pronto-socorro, vai ali, vai aqui, que vem com um monte de exame de urina sem nenhuma cultura, né, fazendo... Clássico. Mas isso não é só criança, não, né? isso é Fazendo tratamentos um atrás do outro, né, que nunca resolve, às vezes tem complicação, então o principal é, né, que tem que fazer a investigação da causa. Entendi. Né? E no comecinho, né, quando bem pequenininho, até uns 2 anos de idade, os meninos até têm uma prevalência bem aumentada de infecção urinária, tem os refluxos, as malformações congênitas que deixam eles aí mais perto das meninas, aí depois as meninas ganham o resto da vida, né, de infecção urinária por causa da parte anatômica, né. Eu acho que é importante falar dessa parte anatômica em relação à infecção urinária, até para conceituar para todo mundo. Todas as infecções urinárias, ou pelo menos a maioria delas, elas são de germes do próprio organismo do indivíduo, né? Então são bactérias que a gente chama de enteropatógenos, são bactérias que vivem normalmente no intestino. E essas bactérias, elas ficam ali na região do períneo, que é entre o ânus e a vagina na menina, né? E o ânus e o saquinho no menino. Então, essas bactérias do períneo, na menina, elas têm mais chance de subir pela uretra e chegar na bexiga. Então, por isso que anatomicamente as meninas e as mulheres são mais vulneráveis para infecções urinárias. No menino tem que passar toda a uretra peniana, a próstata, é mais difícil de chegar. Né? Então, acho que isso é uma coisa, um conceito importante para a gente ter. Né? E aí a gente, na pesquisa de causas, né? Uma causa importante de infecção urinária são as malformações, né, do trato urinário. Então às vezes você pega uma malformação renal, uma alteração renal lá em cima, uma paciente com uma duplicidade de ureter, ou então uma paciente com refluxo, a urina que está na bexiga, ao invés de só sair pela uretra para o canal externo, ela durante a micção, com a força da urina, ela volta para os ureteres, isso a gente chama de refluxo vésico-ureteral, isso leva à infecção. Então, é importantíssimo esse conceito de que infecção urinária não é normal. No menino, avaliar. No primeiro episódio. Às vezes a gente fala na menina, talvez no segundo e tal, mas eu acho que tem que ir no primeiro. Né? Tem que investigar no primeiro. E isso é fundamental. Isso é fundamental. É não normatizar infecção urinária, né? E a gente vê também, acho que uma das coisas que eu acho que é legal dissertar aqui também, discutir, que a gente vê obviamente, muitas causas anatômicas e problemas que estão ali dentro da paciente, mas a gente também tem muitas causas comportamentais, né? Sim. A gente vê muita criança, eu vou jogar videogame, aí tá lá, você já fez xixi? Né? Aí continua, né? Já vou, aí tá, quando você vê a bexiga, tá na goela, né? E não foi fazer xixi. E aí, isso é uma verdade, aproveitando o ponto dos muito mitos bom. E verdades, né? A criança que segura xixi por muito tempo, ela tá sujeita a ter mais infecção de urina? Sim, isso é verdade, né? Então, a gente orienta os pais, né? Isso depois vem para a parte do xixi na cama, né? Que também piora essa situação. A criança não tem paciência de fazer xixi, né? Ela quer fazer xixi logo para voltar a brincar logo, né? E aí o que ela deixa? Resíduo, né? Ela não esvazia a bexiga inteira. E ela também não tem esse controle todo, a sensibilidade toda. Eu tô com muita vontade de fazer xixi, eu tô com pouca vontade de fazer xixi, né? Isso vai se desenvolvendo aí no comecinho da vida para ela entender até onde ela
ela pode chegar, né? E obviamente criança gosta de desafiar os limites, né? Então ela sempre vai deixar até o último momento, Aí né? o senhor tá falando dos meninos. Claro, lógico. Sim, você tá em minoria aqui. Mas eu preciso pôr esse ponto. E tem direito os pais, né, gente? Tem que fazer xixi a cada 3 horas, né? E aí às vezes o pai fala, mas é difícil e tal. Compra um reloginho pra ele, vai adorar ter um reloginho que toca o alarme a cada 3 horas, ele escolhe a musiquinha, ele escolhe o reloginho, e na hora que toca o reloginho tem que fazer xixi, né? Ou fala, conversa, estimula, né, a fazer isso frequentemente pra gente conseguir ter uma saúde melhor aí urinária, né? Mas precisa treinar a criança, né? Tanto para fazer xixi a cada 3 horas, para não segurar, tanto para fazer xixi antes de dormir, né? Que é importante. E não é importante, né? Eu falo para os pais, ela faz. É fiscalizado? Tem que fiscalizar. Porque às vezes ele entra lá e fala, fiz xixi. Fiz. É igual banho, né? É igual Quem banho, nunca eu falei isso lavou o agora. Quem cabelo? nunca saiu sujo com a cabeça Tomei seca? banho. Eu Lavou nunca. na pia. Minha mãe tá aí pra Possível, provar, né? eu nunca. Eu confesso que eu não Meu lembro. filho direto, meu filho direto. Mas como tomou banho? Tá lá sequinho, com a cabeça suja. Não tomou É um banho. clássico. Banho de isso, gente. perfume. É um clássico. Banho de gato, E né? o uso prolongado da fralda, doutor, ele pode impactar nessa noção, né, que a criança tem de quando eu devo, quando eu preciso ir também, o prolongado, né, até que idade, até que período é importante manter a fralda, se existe isso, né? Então, esse é um assunto bem importante e muda muito até a opinião, às vezes, do pediatra, do urologista, né? Obviamente, o uso prolongado, né, se tá a mais do que o que deveria ser, é um fator de risco, né? Como a gente conversou aqui, né? Os patógenos ficam lá, as bactérias ficam lá morando ali no períneo, né? E a gente fica ali abafado, né? Sem a troca, às vezes, porque às vezes a criança mais velha tem menos frequência de troca, né? Porque ela tem menos frequência de evacuação ou de micção, às vezes porque ela consegue segurar mais, então fica mais tempo com a mesma fralda. E tem mais atividade, brinca mais. Então é o suor, a bactéria que já mora lá, o cocô, o xixi, tudo ali, a gente vai aumentar o risco de ter algum problema. Mas a gente tem que saber também, né, que o tempo que isso deve ser feito é o tempo da criança. A gente não vai falar, não, a criança tem que desfraldar com 2 anos de idade. Cada um tem o tempo, é a mesma coisa que o xixi na cama, né? Obviamente a gente tem um limite para isso acontecer, né? Mas a gente tem que estimular. A gente tem que estimular a criança, conversar com a criança, propor brincadeiras e formas lúdicas dela entender isso. É o mictório que tem o jacarezinho que gira lá pro menino apontar o xixi, enfim, né? Que é super legal, né? Até eu queria brincar com o jacarezinho. Até hoje, né? O mictório com gelo, quem não fica derretendo Pô, com gelo é maravilhoso. Derreter o gelo, né? Derreter o gelo, Ô, adulto mãe, adora fazer isso. traz o jacarezinho. O gelo é muito legal, é muito legal. É muito relaxante. Tá vendo? Aí você fica olhando o gelo, ele vai derretendo, você vai tentando derreter aquele. Isso, aí você fala, vai acabar o xixi, aí não vou conseguir derreter É a isso. coisa mais relaxante que existe. Então, Mas é verdade. Então, assim, é importante, né, fazer o treinamento, estimular e o quanto antes a gente conseguir subir esse degrau na evolução aí da criança, né? Que vem primeiro com o desfraude da manhã, depois vem com o desfraude noturno, né? E para de fazer xixi na cama. Às vezes não, né? A gente tem que tratar. Mas é importante a gente também respeitar a criança, né? O momento dela, né? Com tudo que tem em volta disso, né? E eu acho que a gente não pode esquecer o seguinte também. Do mesmo jeito que a gente vai controlar como vai fazer xixi, com quanto tempo fazer xixi, não esquecer de fazer as crianças que para fazer xixi tem que tomar água. Exatamente. Então, assim, outro problema das crianças não tem paciência para fazer xixi, não tem paciência para tomar água. Exato. E os cálculos urinários, eles aparecem nas crianças também. Quantas mais. crianças a gente opera de cálculo urinário? Né? Então, acho que esse é outra mensagem importantíssima para quem está ouvindo. Assim, estimular as crianças a urinar e ter um fluxo, estimular as crianças a beber água, né, para ter um fluxo urinário legal. E beber água, né, regra prática, né, quanto que dá de água, né, porque uma criança de tantos quilos tem que beber tanto, né, vai lá no livro, né, criança de tanto a tantos anos tem que beber tanto de água, de tanto, né, vai dar a tabela, gente, regra prática, a cor do xixi. Né, então, o xixi tá clarinho. claro.
É transparente. isso, não importa enquanto bebeu, porque também ela pode ter corrido um monte, precisar mais do que ela precisaria no dia que ela ficou jogando videogame, né? Então, olha o xixi, né? Tem que ir lá olhar o xixi, tem que ir lá olhar o cocô da criança, né? Tem que ir lá ver o que tá acontecendo, Pois é. fiscalizar. Ver a Faz saúde parte, daquilo, faz né? parte. Se o xixi tá Fiscalizar. claro, é isso que a gente precisa.